Saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas que neste momento compartilham a vida e a esperança. Cristo em todos os seus encontros, em todos os seus momentos, sempre levava os seus ouvintes a entenderem que existia algo muito importante, que é fundamental para todos nós, a esperança. Né? A esperança sempre de dias melhores, independente de como sejam esses dias. Paulo, expressando seu carinho, seu cuidado ao jovem Timóteo, diz lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 10, Jesus acabou com o poder da morte e por meio de boas novas revelou a vida que dura para sempre. O jogo de palavras que contrapõe vida e morte. A palavra diz que Jesus acabou com a morte, mas nós ainda morremos, né? Óbvio. Então, nesse sentido, é algo que deve tocar o nosso coração. Sim, a morte nos rodeia, mais cedo ou mais tarde seremos alcançados por ela, né? Mas, acima de tudo, essa boa nova trazida à humanidade significa que ela não tem poder sobre nós, mas a vida tem. E a vida que dura para sempre. Lembre-se, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, que muito mais do que a morte, o que te aguarda é uma vida eterna. Que estas palavras produzam consolo, produzam esperança, produzam, acima de tudo, desejo de vivermos este atual momento com determinação. Sejam bem-vindos. Que a alegria, que a paz, que a esperança realmente domine a nossa mente, o nosso coração, expulsando todo sentimento de medo. Repartamos com alegria, repartamos com gratidão este tempo. Louvemos ao nosso Deus em nome de Cristo Jesus. Luz do mundo, vieste
fomos recebidos, louvamos e agora estamos diante da soberania, da sublimidade do nosso Deus. E diante disso precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Por mais que nós nos guardemos, por mais que nós nos protejemos, por mais que protejamos os nossos queridos, sempre estamos e estaremos sujeitos a tempestades. E elas podem vir sobre a nossa vida em qualquer momento, né? Portanto, vamos pedir ao nosso Deus neste momento que nos ajude, que faça com que possamos nos sentir seguros, possamos nos sentir guardados. Confessemos a Deus os nossos pecados, enquanto o grupo de louvor glorifica a Deus. Vamos colocarmos diante desse Deus poderoso, confessarmos, reconhecermos a nossa fragilidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir perdão
e, acima de tudo, pedir forças ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus e amado Senhor, vivemos tão cheios nesses dias de preocupações que muitas vezes não nos lembramos de olhar para além, Pai, da nossa própria existência. Tu vês, Deus, tu enxergas o hoje, o amanhã. E tu sabes da nossa fragilidade. Tu vês tudo, tu conheces tudo. Vês tudo, Senhor Deus, que muitas vezes gostamos de esconder diante do Senhor e também diante dos outros. Muitas vezes nos sentimos culpados e queremos fugir. Outras, faltamos, Senhor Deus, com o nosso compromisso com relação à vida e desobedecemos. Estamos, Senhor Deus, tão afogados, tão angustiados em afazeres, em corrermos, que não temos mais visto, Senhor Deus, em muitos momentos, o brilho da vida. Retorna, Pai, a cada um de nós esse brilho, esse desejo, Senhor Deus, de vivermos a vida plena. Oramos neste momento, Deus, pelos enfermos. Colocamos diante do Senhor, Pai amado, a vida do Danilo, Senhor Deus. Que esta vida seja amparada, seja cuidada. A vida, Senhor Deus, da família do Laércio, Senhor Deus, com seu pai enfermo. A vida, Senhor Deus, da família da nossa querida irmã Creuza, Pai, que passa por dificuldades com relação a enfermidades também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te pedimos que tu possas, com teu Espírito, ir até cada coração que se sente angustiado nesse momento e traz o alívio, Pai. Traz o cheiro de vida novamente, Pai. Desperta, Senhor Deus, o teu povo para viver de acordo, Senhor Deus, com os teus propósitos, que são bons e agradáveis, independentes, Senhor, do nosso momento humano, que é triste, que é angustiante. Traz a tua paz, Senhor Deus, sobre os lares, sobre as vidas, em nome de Jesus. E que passemos a experimentar, Senhor Deus, o poder da vida, a graça misericordiosa, Senhor Deus, advinda da cruz do Calvário, que na cruz, Senhor Deus, os nossos pecados foram pagos a um preço tão alto. Na cruz também, Deus, as nossas insanidades, as nossas loucuras, as nossas enfermidades também foram colocadas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, tenhamos essa consciência e passemos, Senhor Deus, diariamente a vivermos esta realidade. Não a realidade daquilo, Senhor, que os nossos olhos enxergam, humanamente falando, mas daquilo que a tua palavra nos diz. A vida superou a morte. Onde está a morte? Onde está, ó angústia? Onde está, ó cansaço, a tua vitória? Em nome de Jesus, Pai, traz o perdão, renova a esperança e faz com que caminhemos para o nosso alvo, determinados em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos glorificar a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, em nome do Senhor Jesus. E ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nós possamos depositar no nosso Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, sabendo que Ele é um Deus presente. Ele não nos desampara.
Ele só espera que a gente dê esse passo de confiar e a Ele entregar. Que nós possamos crer que Ele é a nossa torre forte, o nosso refúgio, o nosso Salvador. Em Ti nós confiamos, ó Pai. E em Ti nós entregamos, Senhor, todos os nossos medos, Pai. Venha trazer sobre nós o alívio, Pai. A Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz
amor esse gentil, amor esse, Pai, que nos envolve, ó Pai. Não é um amor forçado, é um amor natural, sobrenatural, Pai. Pai, muito obrigado, porque em Teus braços nós podemos descansar, Senhor. Em Ti nós encontramos a segurança, o refúgio, o refrigério, ó Pai. Pai, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu amor e no Teu poder, ó Pai. Poder esse, Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, de tudo que nós imaginamos, ó Pai. Pai, nós sabemos que os nossos problemas, que as nossas ansiedades, que as nossas dores, perto de Ti não são nada, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maior que tudo, Pai. Em Ti nós confiamos, Senhor, e entregamos nosso coração e tudo aquilo, Pai, que vem nos sobrecarregado, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos descansar e confiar, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor através desses nossos queridos jovens, né? Vamos refletir então sobre um texto bíblico. E eu gostaria de refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 21, 13 a 17. E por que escolhi esse texto, né? Meditando sobre o mesmo, eu me percebi, né, muito parecido com, não o personagem central, que sempre é Cristo, é claro, mas muito parecido com aquele, né, com o qual Jesus terá um dos diálogos mais bonitos, curtos, mas tão intenso com relação, né, ao resgate, ao alcance, ao retomar, né, da nossa caminhada com Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 13 até o 17º versículo. E assim nos diz: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então Jesus: Cuida dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Disse então Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, né, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. É um texto, né, em um momento na vida de Pedro em que, a princípio, ele estava deixando toda aquela experiência de 3 anos caminhando ao lado do Mestre de lado. Acreditava que, naquele momento, havia perdido, né? Havia gasto um tempo precioso como pescador de peixe, sendo iludido, sentindo-se iludido com as palavras do Cristo, que quando encontra Simão Pedro, diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que Pedro e André pescando, Jesus vai até eles e os convida a abandonarem aquelas redes, a deixarem de ser pescadores de peixe para serem pescadores, né, de homens. Palavra de entusiasmo. Aquele que já era conhecido, aquele que de fato já estava realizando muitas coisas, agora olha para aqueles 2 homens e principalmente para Pedro e vê neles possibilidade. Que entusiasmo é este momento!
É o momento também da nossa existência quando um dia fomos também chamados, né, pelo Senhor para seguirmos, para termos um compromisso com algo extraordinário que é a construção de um reino. Todos nós, né, que um dia aceitamos o Senhor, recebemos a sua palavra e falamos sim, nos tornamos construtores, né, do reino de Deus. E nesse sentido, também logo em seguida, olhando para a vida desse Pedro, nós vamos entendê-lo, né, de uma maneira muito interessante. Quando Jesus, lá no capítulo 16, já caminhando para o final, né, da sua existência humana, quer saber o que é que está no coração, né, dos discípulos. E Pedro vai se destacar, né? Jesus perguntou para os discípulos, não era uma pergunta individual para Pedro, mas Pedro responde. Pedro realmente entusiasmado, né, pelas coisas do Senhor. E quantas vezes nós também já nos entusiasmamos, quantas vezes nós já realmente levantamos de madrugada, quantas vezes, né, já nos comprometemos, né? Vocês, o que dizeis que eu sou? Depois de saber o que o povo dizia sobre Jesus. É alguém importante? É um mestre? É um homem inteligente? É alguém que está fazendo algumas coisas diferentes neste momento? Querendo entender o pensamento dos discípulos, Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Essa pergunta também já nos foi feita, gente. Não talvez dessa forma direta pelos lábios, pelas palavras do Mestre, mas diante de determinadas circunstâncias, de ações ou circunstâncias, né? Nós também já nos respondemos a nós, já fizemos esta pergunta e nos respondemos: quem é Jesus neste momento na minha vida? Pedro, então, assumindo, né, a postura de líder, diz: tu és o Cristo, né? Ou seja, tu és o Filho do Deus vivo. Entusiasmo, né, pleno. Então Jesus lhe afirmou: Simão, Simão, porque não foi a carne, né, e o sangue que te revelou estas coisas, mas meu Pai que está no céu, também te digo que tu és Pedro. Sobre esta verdade, né, de que tu és o Cristo, de que tu és, né, o verdadeiro Filho de Deus, a minha igreja será edificada. Puxa vida, né? E nesse sentido, então, Pedro encontra-se entusiasmado, percebe, né, a sua importância. E quantas vezes nós também, né, diante de um arroubo entusiasta, também já nos sentimos muito parecidos com Pedro, né? Quando, diante de determinadas circunstâncias positivas, né, nós também nos enchemos de orgulho, nos enchemos, né, de uma espiritualidade, né, acreditando que somos bons, que somos realmente imprescindíveis, né, para o reino de Deus. Quantas vezes, né, essa palavra também mal interpretada, muitas vezes, né, no sentido de que Pedro, né, o representante, depois da ascensão de Cristo, o representante de Deus aqui na terra para edificar a igreja. Não, nada disso. É a verdade, né, de que Cristo é o fundamento da igreja. Quantas vezes, então, nós, né, acreditamos que o reino de Deus, que a igreja, ela não será a mesma se eu ali não estiver, que a igreja não se sustentará. Que engano terrível, né? Então, no primeiro momento, o chamado, no segundo momento, o entusiasmo, né? Ora, e esse entusiasmo marca a vida de Pedro, como marca também a nossa vida. Mas um terceiro estágio, que é o estágio, né, da realidade, que é o estágio da concretude da nossa relação conosco, da nossa relação com o reino de Deus. Diante das acusações, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, e também nos outros, nós vamos encontrar, né, que
A palavra agora de Cristo para aquele mesmo Pedro que havia se entusiasmado. Você vai me negar, Pedro. E Pedro não acredita. O entusiasmo de Pedro, a ilusão de Pedro era tão grande que ele coloca sobre si, Pedro, né, essa capacidade que nós não temos, gente. E Pedro nega Jesus. E Pedro chora amargamente. Também somos assim. Também, muitas vezes, né, negamos. Não com as mesmas palavras de Pedro, não, eu não conheço este homem, mas negamos nas nossas ações, negamos nas nossas relações, né, com o próprio Senhor e negamos na nossa relação principalmente com o nosso semelhante. Nesse sentido, queridos, é fundamental nós olharmos para esses episódios e entendermos. Nós somos Pedro. Nós somos muito parecidos com Pedro. Esse texto, portanto, que nós estamos lendo, não fala somente da personagem ou do personagem Pedro, mas fala de nós, fala da igreja. Quantas vezes também nós nos sentimos assim? Quantas vezes a tua, a minha vida em relação a Jesus também foi exposta assim? Esse é um espelho muito claro que nós podemos nos enxergar como seres humanos cristãos nesses atuais dias. Esse texto fala de cada um de nós. Refiro-me, claro, sim, àqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, lições aqui preciosas da nossa vida. Pedro, neste e até este momento, era alguém que pensava somente em si. Era imaturo ainda, apesar da sua existência. Era imaturo ainda, apesar das várias experiências de pescador, de ser humano. E era também, acima de tudo, uma personalidade complicada. Era egocêntrico. Até aqui Pedro pensava em si. E quantas vezes também a nossa vida, ela encontra-se nesse estágio de imaturidade, de egocentrismo, né? E quanto mais as pessoas são imaturas e egocêntricas, mais difíceis, mais complicadas serão suas relações com os outros e também consigo mesmo. Estará num estágio não ciclotímico, podemos dizer. Em alguns momentos estamos muito bem. Em outros momentos estamos lá embaixo, decaídos. Em alguns momentos nos sentimos amados pelo Senhor. Em outros momentos sentimos-nos rejeitados, não acreditamos, né? Portanto, nesses momentos de imaturidade, quantas vezes já nos declaramos, né, decepcionados com os acontecimentos, acreditando que as circunstâncias foram perdidas, que o controle da nossa existência, que acreditávamos estar na mão de Deus, se perdeu. E passamos então, nessa decepção, a cobrar. Na verdade, é muito comum, gente, e todos vocês sabem, todos nós sabemos, né, como essa imagem de Deus muitas vezes também se transforma em alguns momentos da nossa existência. Nós somos muitas vezes tão interesseiros, nós somos muitas vezes tão pensadores somente das nossas necessidades e que nos decepcionamos. Pedro, neste momento, também, né? Quando ele diz para aquelas mulheres, quando ele diz para Cristo, melhor dizendo, não, eu não vou te trair, eu vou contigo até o fim, né? Pedro queria, então, nesse sentido, mudar a cabeça de Jesus. Às vezes, né, nós também, com algumas afirmações, queremos que o Senhor pense diferente de nós. Não queremos acreditar que aquilo é uma verdade, né? Sabemos lá no íntimo que somos pequenos, que somos falhos, mas
com as nossas atitudes de arroubos, né, de arrogância, né, muitas vezes, queremos acreditar que isso jamais acontecerá. Não, Senhor, esse pensamento que o Senhor tem com relação a mim não é verdade, né? Como se o Senhor não soubesse exatamente tudo aquilo que somos, né? Nesse sentido, é importante, antes que aquele encontro extremamente fundamental na vida de Pedro ocorra, também esse encontro deve ser uma realidade na nossa vida. Depois de ter negado, depois de ter visto crucificado. Esse é o pior momento da existência de Pedro. Aquele chamado vocacional estava sendo deixado de lado. As redes que outrora na mente de Pedro seriam lançadas sobre os seres humanos para capturá-los para o reino de Deus, agora haviam sido trocadas novamente por redes de peixe. Que terrível é esse momento quando Pedro então se sente abandonado, se sente iludido, se sente angustiado, né? Ora, é fundamental nós entendermos que é preciso deixarmos que Deus nos encontre. Tenho certeza que quando Pedro disse, vou pescar, vou abandonar isso, o Senhor soube também, porque o Senhor ouve, o Senhor nos ouve, o Senhor conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas palavras antes mesmo de nós as pronunciarmos ou até mesmo se não as pronunciarmos. Jesus não foi afoito, não saiu correndo atrás de Pedro. Jesus deixou que Pedro também naquele momento experimentasse a pescaria humana de peixes. E eu tenho certeza absoluta, porque certamente agiríamos assim, eu agiria, que enquanto estivesse jogando as redes ao mar para capturar peixes, eu pensaria na minha vida caminhando com Cristo. 3 anos. E agora voltei ao mesmo estágio. Parece que em alguns momentos nós retornamos a ser aqueles velhos homens, aquelas velhas mulheres, aqueles velhos jovens, né, que já existiu. E parece que tudo volta à tona novamente. Parece que a fé desaparece, parece que a esperança, parece que o desejo, né, de nos encontrarmos, ele vai se extinguindo. O Senhor conhece, o Senhor sabe, mas Ele quer, acima de tudo, deixar que essa experiência na vida de Pedro e também a nossa experiência de comparação entre estar com Deus, no caminho de Deus e fora do caminho de Deus, seja balanceado. E nesse momento, então, de decisão, o Senhor certamente nos aparecerá. Deus não nos deixará na mão. Aquele tratamento, né, sobre aquele sujeito, aquela necessidade de tratar a mente de Pedro, aquele Pedro inseguro, imaturo, arrogante, né, consigo mesmo, precisava ser tratado, precisava ser aniquilada, né, pela sua própria atitude. Então, nesse sentido, o alvo, né, daquele que havia traído se perdeu, aquele que havia sido traído agora volta, retorna e tem um encontro fantástico com aquele que o havia negado. Jesus, o ressuscitado, aparece e pergunta novamente, depois de comer, que nós vamos fazer daqui a pouco: Simão, você me ama? É uma pergunta que diante da mesa do Senhor também nós devemos fazer. Você, jovem, você mulher, você homem,
Você ama a Jesus? E a resposta do Senhor não foi no sentido de, olha, então volte para a igreja. Então, ajoelhe-se e ore, peça perdão. Não. A resposta de Jesus: cuida, ame, faça o meu reino valer a pena na tua vida e na vida do semelhante. Novamente, Jesus vai dizer: você me ama? Coloque o teu nome. E aí então, novamente, Jesus diz: se você me ama, cuida, apacenta, ame. E pela terceira vez, então, e Pedro então diz: tu sabes que eu te amo, né? Ou seja, essa palavra aqui era de uma convicção de Pedro, gente. Não era apesar da mágoa, apesar, né, daquilo que ele estava expressando nas palavras que aparentemente chegam aos nossos ouvidos. O Senhor sabia que aquelas eram verdadeiras. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, convicção, né, determinação. Seja dizimista, volte para a igreja, cante, e faça nada disso. Apenas ame, né, que é o sentimento maior. Jesus, a partir disso então, com essas palavras e com esses encontros, através desse encontro que nós podemos dizer terapêutico, né, Pedro então se reconhece e muda por completo. A reconciliação volta plena. A reconciliação consigo. Pedro agora novamente começa a se perceber como alguém que tinha um valor, que tinha uma importância, não a importância que ele acreditava, mas agora a verdadeira importância de que aquela verdade era estabelecida a partir daquela palavra. Esse foi o momento da ressurreição de Pedro. Esse foi o momento em que Pedro se reencontra. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, preciosos amigos, precisamos entender que ninguém é perfeito. Que nenhum de nós que aqui se encontra neste momento encontra-se nessa condição de perfeição. Também a igreja não é perfeita. Ninguém nasceu sabendo. Estamos todos, neste tempo da nossa existência, sempre com o coração, e essa é a consciência maior, de constantemente aprender. Eu quero aprender, eu não sei o suficiente ainda. Naquele momento, quando Pedro se decepciona e nega Jesus, e tenta, então, através daquele gesto, mostrar realmente a sua angústia, a sua decepção, agora é transformado. Pedro continuou a partir daí, então, a acreditar-se como alguém que precisava sempre da presença do Senhor. A decisão é nossa. A decisão é de cada um de nós nos deixarmos encontrar, né, pelo Senhor, por aquele que quer cear conosco, por aqueles que verdadeiramente quer receber, ou para aqueles que querem receber a vida. Se você me ama, esquece os teus erros, esquece todos os fracassos que você teve até hoje. Posicione-se, levante-se, abra a porta do seu coração, da sua mente para o Senhor e volte-se. Volte-se para Deus, que é rico em perdoar, que é rico em amar, que é rico em encorajar-nos para a vida. Desista, né, muitas vezes, desse estilo de vida e suas falhas, para que as suas dúvidas, né, esqueça, né, e você as terá ainda. Pare de se concentrar em fazer as suas próprias coisas. Tudo aquilo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que você realmente
a partir desse encontro fizer, deve ser para glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor. Pedro sou eu, Pedro é você, Pedro somos nós. E desta pergunta, né, tu me amas? Possamos então responder: sim, Senhor. Tu sabes que apesar da minha imperfeição, eu continuo a te amar. Então, nos resta uma coisa. Respondendo como Pedro: tu sabes todas as coisas, tu sabes, Senhor Deus, que eu te amo, tu conheces. Possamos também alimentar a nossa alma, né, de esperança. Possamos dizer: Senhor, eu quero fé. Senhor, eu quero te amar, eu quero amar o meu semelhante. Ajuda-me, Senhor, nessas faltas. Ajuda-me, Senhor Deus, na ausência desse amor completo. Estejamos todos certos nesta manhã e em todos os dias da nossa vida, que se esta confissão for verdadeira, que se esta súplica for real, o Senhor a ouvirá e o Senhor virá até nós. Em nome de Jesus, que as palavras, né, lançadas por Cristo também caibam em nós. Você me ama? Possamos dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sou imperfeito, sou falho, vou falhar, vou ter medo, vou ter angústia, mas eu te amo. Amar é o grande segredo da vida, gente. Amar é aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Amemos ao Senhor, amemos ao nosso semelhante, e assim cumpriremos, com todos os mandamentos do Senhor. Em nome de Jesus, os convido neste momento para participarmos da ceia. Enquanto nos preparamos, convido mais uma vez o grupo de louvor a entregar ao nosso Deus mais um cântico de adoração. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha
deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Este é o momento que, como Igreja do Senhor, nós nos reunimos simbolicamente em torno de uma mesa que se faz comum. Cristo, na sua última noite, fisicamente falando com os discípulos, experimentou um momento muito especial de refeição. Não era só o pão, não era só o vinho, mas era, acima de tudo, as palavras do Mestre, do Messias, que realmente impactaram a vida dos seus discípulos. Pedro, somente posteriormente, segundo a palavra lida, é que quando foi alimentado de pão e peixe, é que sentiu a presença do Senhor e tomou, uma nova direção, uma nova dinâmica para a sua vida. Não é o vinho, não é o pão, não é o peixe, não são os elementos físicos, mas é aquilo que de fato nos leva a compreender o amor e o sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós. Jesus toma o pão naquela noite com os discípulos e parte, e pede que eles comessem. E os discípulos comem aquele pão como nós fazemos neste momento. Em seguida, Jesus ministra o vinho, dizendo que aquele vinho teria um significado a partir de então de uma forma extraordinária. Seria uma nova aliança. Aliança feita não pelo vinho, não com o vinho, não através do vinho, mas através do derramar do seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Bebamos, façamos isso em memória do Senhor até que Ele volte. E Ele voltará. Bebamos. Oremos e recebamos a bênção. Nosso Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos de nos reunirmos. Obrigado, Pai, por esse tempo. E em nome de Jesus Cristo, te suplicamos que a tua graça generosa seja derramada sobre todas as vidas que tiverem contato com esta palavra. Que a transformação, Senhor Deus, para os desmotivados venha de uma forma intensa. Que aqueles que se sentem cansados sejam renovados. Que aqueles que se sentem, Pai amado, neste momento angustiados e tristes, recebam a porção do Teu Espírito de alegria. Que a graça do nosso Deus, que o amor revelado em Cristo Jesus e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua vida permaneça hoje, agora e para todos sempre. Amém. Ouçamos